Olá, estamos de volta para mais um bloco do programa Resenha Livre. Em nosso estúdio, hoje nós recebemos a professora Luzia Zironde, que também é responsável pelo Colégio Unifev, né, Luzia? E a gente estava batendo um papo sobre o momento ideal para iniciar os estímulos, para fazer o melhor possível pelo desenvolvimento cognitivo de uma criança. Isso é uma coisa que todo mundo que tem filho se preocupa, que se questiona. Eu, quando tinha minhas crianças pequenas, eu me questionava muito. Devo colocar para fazer muitas atividades? Não devo? A partir de que momento eu devo colocar na escola? É melhor ficar em casa ou ir pequenininho já para fazer alguma atividade? Enfim, eu acho que essa é uma questão que todas as mães, as famílias têm interesse. Eu queria que você desse uma explicação sobre como deve ser feita essa estimulação. Então, a partir de 1990, houve assim um investimento muito grande por parte do Banco Mundial para buscar entender como é que funcionava o cérebro humano, principalmente o cérebro de uma criança. Então foi feito um investimento muito grande do Banco Mundial, esse estudo foi feito através da Universidade de Harvard. Como é que isso acontecia, né? Então, a neurociência, depois disso, então, de 1990, mais próximo do ano 2000, quando parte dos estudos já estavam concluídos, que o cérebro humano, ele nasce com uma quantidade de neurônios e que lentamente, se não ocorrerem as sinapses... O que é uma sinapse? Uma sinapse é o seguinte: se eu não tiver uma vivência, por exemplo, eu sou um bebê e eu toco aqui no gelado, isso mexeu comigo. Isso foi para o cérebro. Ele aprendeu a lidar com o gelado. Se eu tocar no quente, o áspero, o liso. Quanto mais estímulos a criança tivesse nesse sentido... Sensorial, nessa fase é sensorial. Auditivo também, visual, todos os estímulos, tanto melhor para o desenvolvimento da capacidade do cérebro de trabalhar. Assim como o cérebro é músculo, né? Assim como qualquer outro músculo do corpo humano. Então, qual que é a idade? O que então passou-se a recomendar a partir daí, que é após o nascimento. Que a criança, então, seja exposta a estímulos de toda ordem. Mas isso deve ser feito na escola ou brincar é a melhor maneira de aprender? Isso. Você falou aí. Vamos separar duas coisas, então. Criança aprende brincando. Eu sempre achei que criança aprende brincando. Os estudos apontaram para isso. Criança aprende brincando, porque a criança leva aquilo a sério. Se ela quiser, uma poça d'água vira mar. E ela também desenvolve muito a imaginação. A imaginação. Né? A criatividade brincando. E é assim que ela se desenvolve. Um lençol vira um circo. E é muito engraçado que criança geralmente não gosta de brinquedo, né? Criança gosta de bater panela, criança gosta de se enfiar embaixo da mesa e botar um pano e fazer de conta que ali é uma caverna. Não é? Exatamente. Eles não gostam de brinquedo. Brinquedo é só hora de abrir. É brincando que a criança se desenvolve. E brincando daquilo que ela tem vontade. Ela tem que decidir do que ela vai brincar. Rasgar jornal, né? Criança pequena adora rasgar jornal. A revista, né? E aí, você tocou na questão do brinquedo, né? Tem uma questão no brinquedo. Você já reparou? Me diga uma coisa. Do que são feitos os brinquedos? Plástico? Em geral. Plástico, bem lisinho. Então a criança pegou aquilo para não ter surpresa. Pode ter na cor, mas na textura é tudo igual. Por isso que ela vai para a panela com a concha, que vai sair um som maravilhoso, né? As roupas da gaveta, porque ali ela pega a malha, ela pega o algodão, ela pega uma coisa mais áspera. É uma delícia também para ela. Então, a escola... Essa escola de educação infantil, ela tem que levar em consideração isso, que até uma certa idade,
A criança precisa brincar e ela vai se desenvolver brincando, porque a imaginação dela vai dar conta disso. Agora, quanto à questão da preocupação de alfabetizar, se vai ler, muitas vezes os pais querem alfabetizar a criança muito cedo. Então, isso é bom? Depende. Hoje, com essa estimulação que tem, há escritos para todo lado, né? Você pensar que no começo... os bebês já ficam no tablet, né? Ele já está vendo. Eles já estão sabendo que é aquela ele tá inglês, né? Ele está sabendo que ali tem alguma coisa, tem aqueles símbolos que dizem alguma coisa. E ele vê, escrito em letras garrafais, a mãe está dizendo, nós vamos no supermercado X. Chegar lá, ele vê aquilo escrito. Aí tem a sacola que está escrita. Então, é assim, é uma oferta de estímulos muito grande em relação à leitura. Então, não precisa ter essa preocupação de ficar assim, deixa eu ensinar as letras, deixa eu comprar o alfabeto, levar o alfabeto para casa, para a criança ver. Um A desse tamanho não faz diferença nenhuma de um A pequeno, né? Então, mas a mãe acha assim que... quer comprar brinquedo pedagógico. Quer comprar o brinquedo pedagógico, a letra é bem grande, sendo que a criança não tem problema dela, não é visão, né? Por enquanto é problema de codificação de símbolos, né? Então, essa preocupação... Quer dizer que dentro do contexto ela já está aprendendo. Dentro do contexto. Independente de você reservar um tempo, um brinquedo, uma escola específica. Exatamente. É importante que a família tenha livros para faixa etária de bebê de 1 ano. É muito importante que a família leia para ela. Só dela ler o nome das figuras, né? Eu estou convivendo a miúde com uma criança de 1 ano. E ela já sabe lá na gaveta de livros e pegar o livro da tartaruga. Embora ela tenha 14 meses só, porque desde que nasceu ela está convivendo, né? É o ambiente já faz parte do ambiente dela. Isso é que é importante. Um ambiente tem que ser rico, um ambiente cultural rico. E não importa se for na escola com essa ânsia que precisa aprender a ler de forma sistemática, porque a criança pode acabar lendo. Pela convivência com o material escrito. A propósito disso que você está falando, eu tenho feito algumas análises quando a gente vê a prova que volta do ENAD. E aí a gente faz umas leituras tentando entender algumas coisas a respeito do desenvolvimento, isso já do adulto, né? E um fato interessante é que que a gente percebe é que o aluno que estudou em escola pública, estudou em escola particular, não tem uma diferença tão significativa com relação à nota do ENAD, que ele vai fazer lá no final da faculdade. Mas o nível de escolaridade da mãe é um fator muito determinante. Então, aqueles alunos que vão bem são os que têm as mães com um nível de escolaridade maior. Então, dá a impressão, eu não sei se esse é uma... Não. Tem outros fatores que têm que ser ponderados, obviamente, mas chama muito a atenção como aqueles jovens cujas mães têm maior cultura formal, estudaram até um período maior, como eles têm um desempenho muito maior do que os outros. Isso aí aparece com muita clareza em todas as avaliações, que o nível de formação da mãe tem um impacto muito grande sobre o desenvolvimento da criança. É justamente por isso que tipo de oferta que essa mãe faz desde cedo para a criança, que estímulos que ela oferece. Até o diálogo, né? Se ela conversa bastante com a criança, que tipo de experiências no lazer a criança é exposta, que significa bons filmes, boas conversas, brincadeiras legais. Tudo isso é a formação. Essa própria seleção que a família vai fazendo, né, ela vai direcionando. Uma coisa altamente nociva, que é comprovada, né, para o desenvolvimento da criança, é o excesso de televisão. Porque está tudo muito pronto, não tem o que pensar, é visual, auditivo, já está ali. Com relação a isso, eu acho que é uma angústia de todas as mães
do momento é a questão da criança que fica jogando no computador. Por exemplo, eu tenho um lá em casa que ele joga muito Minecraft, que é tipo um Lego virtual, que constrói as coisas e tal. E as crianças são totalmente viciadas, e tudo hoje é em função de quanto tempo eu posso ficar no computador. O que você poderia dizer para essas mães angustiadas que sofrem com esse problema? Então, é alguma coisa que não vai poder ser retirado dessa geração, está aí, conquistou, tem até o seu lado positivo para o desenvolvimento, mas sempre se aplica a mesma regra para todas as ocasiões. Por exemplo, vamos falar de comer, pode, mas pode comer o dia inteiro de tudo? Não. Então, tem que ter assim a família monitorar essa criança para que ela não faça só isso, né? Fechar um horário para ela, você pode, porque não tem mais como tirar. Também não vejo por que tirar. Né? Eles se agrupam, eles se encontram também no espaço virtual. E eu fico vendo aquilo ali, não me parece nem um pouco prejudicial, porque eles vão construindo coisas, eu acho que desperta bastante a imaginação. Até por isso que eu acho que eles ficam viciados, porque são jogos criativos, esse mesmo de montar coisas, eles montam cidades enormes, e como esse tem outros, que é como um Lego mesmo. No meu tempo tinha o Lego, né? E hoje é o Lego virtual, você vai fazendo aquilo, mas você tem muitos recursos para construir coisas, e é mesmo fascinante. E eu acho isso aí super bacana, ainda ele cai aí na questão do criar, na questão do vencer desafios. Resolver problemas. Só não pode ficar só nisso, porque a gente não vive sozinho, vive em sociedade, tem que compartilhar, porque a gente também acaba vendo assim exageros, 4 pessoas num restaurante, cada um conversando com uma pessoa que está longe. É verdade. Né, conversando com uma pessoa que está longe, assim, é algo frio você conversar com quem está longe, né? Então é importante as inter-relações pessoais, para que não se cometa exageros. Eu acho que sem exagero é tudo muito bem-vindo, e o que for novo, eu acho que só tem assim a acrescentar, só tem que acompanhar o que é que estão fazendo, né? O que eu acho assim, que eu acho não, tenho certeza que é muito prejudicial, eles esquecerem de tudo e ficar nas mensagens, né? Mensagem para esse grupo, mensagem para outro grupo, mensagem para outro grupo. Outro dia eu estava vendo os meninos assim, e aí eu me lembrei, não sei se você lembra do Enéas Carneiro. Lembro. Quando ele foi candidato, ele foi num debate, ele era candidato a presidente, né? O que ele achava do debate em sala de aula, né? Ele falou, olha, se for no primeiro ano, eu acho uma troca de ignorância. Entendeu? Não tem nada para um oferecer para o outro dentro daquele conteúdo específico que está sendo tratado, né? Depois que eles estudarem e dominarem, depois nós podemos fazer um debate. Então, eu acho que os meninos hoje, as meninas, acabam perdendo muito tempo nessa troca de informação, tá? E o tempo está passando, e tem outros conhecimentos. Nós falamos no início, o conhecimento está ali, está posto. Só que nós também temos que saber onde encontrar, né? Quando eu precisar de um determinado conhecimento para resolver um problema, eu tenho que saber como selecionar o que eu estou buscando, né? Isso aí a gente já está falando então do letramento digital, né? Porque mexer no computador todo mundo mexe. Mas onde é que você vai buscar a informação correta, confiável, e o que você vai fazer com ela? O que eu vou fazer? Essa é a grande questão, né? Neste momento eu preciso buscar o quê? O que que eu quero encontrar? O que que eu vou buscar? Então, não é simplesmente, não, está tudo lá na internet. Como disse um advogado outro dia, nossa, como será que era ser advogado no tempo que não tinha internet, né? Eu sou desse tempo. Então. Eu tinha que procurar jurisprudência num sumário da RT, ficava horas procurando, encontrava, aí você tinha que subir na escada, procurar na prateleira, aí quando você tirava não era nada daquilo que você estava procurando, porque no sumário era muito sucinto, não tinha nada a ver, era muito difícil. E a internet está aí.
Mas vamos dizer, todos os advogados são excelentes agora? Não, também da mesma forma, porque também, às vezes, pega um caso, quer aproveitar aquilo que não é exatamente a mesma coisa. Exatamente, você... É a mesma coisa, a pessoa tem que ter o discernimento. O discernimento, né? Esse é pessoal, intransferível, ninguém vai suprir isso. E isso é alguma coisa que se forma ao longo do tempo. E a gente volta aí na questão da educação, que é uma geração ensinando e a outra aprendendo. E cada um dentro do seu tempo. É diferente o que o jovem vai fazer hoje? É diferente o que teu filho vai fazer quando ele se tornar um profissional? Ele vai fazer diferente? Vai. Só que as bases para ele desenvolver, as competências para ele desenvolver, serão sempre as mesmas. E você está falando então também de uma mudança significativa no estudo que migrou, né, do conteúdo que era disciplinar para hoje os conteúdos baseados em competências, né? Essa também é uma coisa que mudou, uma mudança substancial, e acho que também pouca gente entendeu como é que se faz isso, aprendizado por competência. E acho que as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, porque à medida que você nivelar a informação, todo mundo tem a informação, agora o que fazer com ela, né? O que você precisa? Transformar, né? Transformar. Você precisa de um processo mental para isso, para você transformar. Assim, a cidade tem, o Brasil tem tantos profissionais na mesma área. Mas vamos pensar, por que é que tem aqueles que se destacam? Qual que é o diferencial? O que fez um profissional ser diferente, né? É a condição de inovar e transformar o conhecimento. A condição de inovar, de transformação, de transformar isso em conhecimento. E também de se transformar, né? Porque o conhecimento serve também para a gente transformar o mundo, mas em primeiro lugar serve para você se transformar, né? Reduzir talvez um medo, uma insegurança sua, superar um obstáculo intelectual que você tenha. Então, tem que ter um impacto. O conhecimento tem que ter um impacto sobre a vida, senão não vale nada, é isso? E cada um, ele tem um modo particular de fazer isso. E todos podem produzir muito. Primeiro, precisa ter um desejo. E esse desejo já vem do meio cultural dele. Por que eu vou desejar uma coisa e não a outra, né? Desses desejos de fazer. Eu tive assim, sempre estudei história, né? Mas não conhecia a fundo, por exemplo, a história do imperador Pedro II, né? Que se a gente for ver, ele tinha tudo para dar errado, porque a mãe morreu, ele tinha 1 ano. O pai atravessou o continente, atravessou o Atlântico, né? Deixou ele aqui no Brasil com 5. Então, órfão de mãe e pai ausente, com 5. Então, se a gente falar no contexto, isso aqui já não está tudo para dar errado. Porém, através do grupo de pessoas que foram colocadas, para que esse menino tivesse a formação para ser o dirigente de uma nação, aí foi surpreendente. Isso me leva a crer que se ele pôde, você que fala, o que um pode, todos podem. Uhum. Que todos podem. Com 14 anos ele falava 8 idiomas. Com 14 anos ele já recebia chefes de outros estados e falava na língua da pessoa, entendeu? Na língua estrangeira. E o conhecimento que ele adquiriu, então isso é acessível a qualquer um, esse desejo de querer fazer. É isso que é muito importante quando a gente fala-se na educação, do quanto cada um pode. E se cada um explorar ao máximo as suas potencialidades, o mundo pode ser bem melhor, o país pode ser bem melhor. O Cristóvão Buarque,
Ele foi um presidente que ele tinha, um candidato a presidente que ele tinha uma única bandeira, né? Educação, educação, educação. Ele não ganhou, depois ele foi ministro da educação por um ano, mas ele insistiu tanto na educação que ele não foi muito bem aceito. Porque ele achava que a educação é a redentora. E ela é mesmo. Se você perguntar assim, qual que é a maior riqueza que um país pode ter? São as pessoas. São as pessoas. Mas as pessoas valem pelo que elas podem produzir pela sua nação, né? Um exemplo assim trivial, né? Onde que tem o melhor chocolate do mundo? Só lá todo mundo sabe, né? Suíça. Mas quantos pés de cacau tem lá? Eles já viram um cacau? Acredito que não. Acredito que não. Mas eles fazem por quê? Porque eles têm gente que desenvolveu uma tecnologia capaz de fazer o melhor doce do mundo, né? Então... Quer dizer que a ciência e a tecnologia, elas sofrem um impacto negativo se a educação não vai bem. E aí, o que me preocupa muito, nosso tempo infelizmente já está acabando, mas tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Me preocupa muito quando eu vejo que, embora haja investimentos, e mais investimentos, e novas ideias, e entra um ministro, e entra outro, agora acabou de sair um, e mexe para cá, e mexe para lá, e em resumo, nós estamos sempre nos últimos lugares. A que você atribui, Lu, para a gente encerrar, essa dificuldade de decolar que nós temos na educação brasileira? Porque eu acompanho isso há muito tempo, entra um ministro e entra outro, e muda o secretário, e aí é por disciplina, depois é por competência, e a gente não decola, nós estamos sempre nos últimos lugares. Eu vejo assim, nós estamos, a educação no Brasil, ela não é alguma coisa assim, equalizada, porque ela não é igual para todos. Então eu falo assim, mas a educação não é boa. Ela não é boa em alguns segmentos, né? Porque em alguns ela é muito boa. Ela tem resultados muito bons para uma minoria. Então, os fatores que levam a esse baixo desempenho, quando o Brasil faz PISA, se não fica no último lugar, ele fica no penúltimo, né? Penúltimo. Então, mas eu não saberia dizer assim todas as causas. Mas estava vendo dados aí de um economista, que ele estava fazendo uma associação entre o desenvolvimento humano e o desenvolvimento da economia. Para desenvolver a economia, teria que passar para o desenvolvimento das pessoas. Então, dados científicos comprovam que, por exemplo, uma desidratação prolongada numa criança, ela pode trazer danos tremendos para o desenvolvimento do intelecto dela. Quer dizer, já é um problema da saúde, que vai impactar negativamente da mesma forma a má alimentação, a deficiência. Eu sempre defendi a tese que o cérebro precisa de gordura. O cérebro, que nós falamos aqui, o cérebro, ele precisa dos estímulos visuais, auditivos, táteis, mas ele também precisa ser nutrido. Então, é alarmante, por exemplo, o número de pessoas no Brasil que elas não são atendidas com saneamento básico tipo esgoto. Eu não vou dar o índice agora, porque eu posso errar, mas talvez seja em torno de 50% da população não tenha. E se ela não tem um esgoto, ela está suscetível a doenças, infecções. E um bebê que vive num meio desse, suscetível a uma desidratação, isso vai ter impacto durante toda a vida. Quer dizer, aí a pessoa não consegue aprender. Não consegue. Aí, é limitada. Aí você está falando, mas tem investimento alto. Aí você põe na escola, põe no reforço, põe na recuperação. E acaba sendo uma luta inglória. Porque nós temos problemas, assim, de toda ordem para ser corrigido antes da gente dizer... Mas e com relação à formação dos professores, onde é que está pegando?
E está pegando, eu acredito que na formação inicial, já faz tempo que se fala em rever, né, o curso de formação de professores. Eles saem, o que eu posso observar, que sempre observei, tive aí hoje eu estou na Unifev, mas eu estive na rede estadual, na municipal. Eles saem com pouca prática da sala de aula e uma teoria que também não sei onde que ela se aplica. Também procuram por essa carreira pessoas que nem sempre são vocacionadas. Né? Às vezes vão procurar essa carreira porque é o que está no jeito aí, né? Ó, me dói dizer, mas estava vendo o nome de um especialista, ele que sempre trabalhou no Enem. E a primeira questão que ele coloca dos entraves na educação do Brasil é de doer, né? Os piores são colocados para ensinar. Ele define assim. Isso é terrível. Os piores são os que vão ensinar. Porque é o que sobrou. Eu vejo que alguns são verdadeiros heróis. E tem gente muito boa. Mas muita gente se atrai pela educação porque não tem outra coisa. Porque tem incentivo para fazer isso, mas a pessoa não tem vocação. Não tem vocação. Não tem amor por aquilo, não gosta, nunca estudou, não gosta de estudar, e aí vai para a educação. Ela não é uma profissão fácil, é difícil. Dificílima. Dificílima. Eu tiro o chapéu para todos os professores que estão na sala de aula, mesmo esses com uma formação deficiente, que estão ali no dia a dia, batalhando, buscando, querendo oferecer o melhor, porque é uma tarefa muito difícil, essa tarefa da docência. É muito difícil mesmo. Muito difícil. E alguns realmente são heróis, né? Olha, eu colocaria aí mesmo esses todos assim, como heróis, as pessoas a quem eu é muito difícil mesmo. Respeito muito. Essa classe de professores, eles realmente precisam de todo apoio. Talvez um incentivo para que pessoas com maior vocação possam se atrair pela carreira também. Pessoas com condições intelectuais se atraiam. Porque a gente vê que as pessoas, eu queria ser professor, mas não vou não. Exatamente. É meu filho mesmo. Pelo gosto dele, ele faria matemática. Então, quando o país lá que tirou o primeiro lugar no primeiro PISA, Finlândia, né? Aí, vamos ver o que a Finlândia faz, né? Descobri uma coisa assim, a Finlândia atrai os melhores para ensinar. E aí, o que acontece? A Finlândia gasta bem. Gasta uma vez só. E aí o Brasil fica correndo atrás assim de tapa aqui, conserta ali, vazou aqui. É a coberta pequena, né? Cobre em cima, cobre a cabeça, descobre o pé. Cobre o pé, descobre a cabeça. E também enxuga gelo, né? Isso é muito triste. Luzia, quando poderia atacar assim o problema num momento só. Ai, dona Lu, o papo tá muito bom, mas nós já estouramos uma meia hora do nosso tempo. Infelizmente nós vamos ter que parar por aqui, mas outro dia você volta. Porque eu ainda queria perguntar muitas coisas. Tudo bem. Já fica o convite já pré-agendado. Tá bom, obrigada. Foi uma satisfação, viu? A satisfação foi nossa. De receber seu convite, estar aqui e poder conversar um pouquinho sobre esse assunto que eu acho da maior importância para um país. Sem dúvida nenhuma. O cuidado com as Mas nós vamos ter outras oportunidades em breve. O programa Resenha Livre fica por aqui. Eu espero você na próxima semana. Até lá!